E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Megamed e hoje vamos falar um pouco sobre a relação entre vírus e câncer. Então pessoal, quando falamos da etiologia viral no desenvolvimento do câncer, temos que aproximadamente 20% de todos os cânceres humanos possuem em sua geração uma participação viral, ou seja, aproximadamente 20% de todos os cânceres humanos possuem o papel do vírus em sua gênese. Os principais cânceres que são gerados através da participação do vírus são os cânceres do colo de útero, que é causado principalmente pelo vírus HPV, e o câncer de fígado, que é causado principalmente pelos vírus da hepatite B e da hepatite C. E agora, pessoal, você está colocando na tela uma tabela que mostra qual vírus está relacionado com qual câncer. Então, beleza, pessoal. Agora que vocês já sabem qual vírus está relacionado com qual tipo de câncer, vamos entrar no fator que seria o mecanismo pelo qual um vírus consegue gerar um câncer, ou seja, um mecanismo pelo qual um vírus consegue levar esse processo tumorogênico. Lembrando, pessoal, que o vírus por si só não consegue levar sozinho a um processo tumorogênico. Ele apenas predispõe a célula a ter mais erros no DNA, o que leva a uma mutação que vai levar ao câncer. Então, o vírus ele é determinante para a geração do câncer, mas sozinho, tem outros fatores ambientais envolvidos, sozinho ele não causa o câncer, mas ele predispõe ao câncer. Então, pessoal, falando dos mecanismos, existem vários mecanismos que os vírus conseguem usar para levar a um processo tumorogênico. Porém, pessoal, o mecanismo básico que todos seguem é o seguinte. Quando pensamos em um vírus, pessoal, o vírus ele não tem a intenção de causar câncer, ou seja, não é a intenção dele destruir o hospedeiro onde ele está. A intenção do vírus é sobreviver, replicar e espalhar. Então, por exemplo, pessoal, quando um vírus ele vai lá, ele invade a célula aqui, o vírus chegou e invadiu a célula. Qual o objetivo dele? O objetivo dele é replicar-se, ou seja, ele quer replicar esse material genético, replicar o capsídeo, para que ele consiga se montar dentro da célula e sair, e entrar na corrente sanguínea e se distribuir ao longo do organismo do hospedeiro e conseguir se disseminar por vias aéreas ou sanguínea, seja por onde for. Ele quer se replicar, se distribuir pelo organismo do hospedeiro e conseguir se disseminar no ambiente para outros organismos, outros hospedeiros. Então, quando pensamos dentro da célula, o vírus dentro da célula, o que ele vai fazer? Ele quer, pessoal, que a célula continue com sua atividade de geração do DNA a todo vapor. Então, pessoal, quando o vírus ele está dentro da célula, o vírus está lá dentro da célula, o que é interessante para ele? O interessante para um vírus que está dentro da célula é que toda a maquinaria da célula que esteja ligado à produção de proteínas e material genético, que seria RNA e DNA, estejam em pleno funcionamento, porque ele quer produzir o próprio material genético, seu próprio DNA, seu próprio RNA e suas próprias proteínas. Então, o que o vírus faz, o que o vírus pode fazer para que a célula tenha essa maquinaria disponível para ele? O vírus, pessoal, ele atua através de proteínas virais. E através dessas proteínas, pessoal, o vírus ele vai interferir em vias de sinalização celular. E uma das principais vias que o vírus interfere é a via do MAPK. Esta via, pessoal, do MAPK é uma via que está envolvida na proliferação celular. Então, a célula recebe um sinal que diz para ela prolifera. Então, através dessa via, esse sinal chega até o núcleo dela, onde ela consegue replicar seu material genético e passar da fase G1 para S, para G2, assim, transformar de uma em duas células. Então, pessoal, o que esse vírus faz? Ele hiperativa essa via. Então, essa via que leva à divisão, que leva a sair de fase G1 para fase S, ele vai hiperativar essa via. E sempre lembrando, pessoal, que o objetivo do vírus aqui não é a divisão celular. Ele não quer que o hospedeiro tenha muita divisão celular. Não, o objetivo dele aqui é usar a maquinaria de replicação celular que se dá quando a célula ela passa de G1 para S para ele mesmo. Então ele quer usar a maquinaria de replicação em seu próprio proveito. E outra tática, pessoal, que o vírus toma através dessas proteínas virais seria a inibição dos genes supressores de tumor. Então ele vai lá nesses genes supressores de tumor, como por exemplo o P53 e o PRB. Só adendo aqui, pessoal, um exemplo seria o HPV. O HPV ele é um vírus que está envolvido com o câncer de colo de útero. E ele, pessoal, ele possui duas proteínas virais que seria a proteína E6 e E7. E no caso a proteína viral E6 está envolvida com a inibição do P53, que é um gene supressor de tumor, e E7 está envolvida com a inibição do PRB, que é outro gene supressor de tumor.
E, basicamente, o que esses genes supressores de tumor fazem, pessoal? Esses genes, eles estão envolvidos com a manutenção da célula no seu estado G1. Porque são esses genes, pessoal, que estão envolvidos na parada, ou seja, eles são os genes que param a célula de começar a replicação celular. Então, são os genes que falam para a célula ficar em G1. Então, a célula vai para S, esses genes barram a célula. Então, é muito importante para o vírus conseguir barrar a ação desses genes, para que assim a célula tenha essa maquinaria de replicação celular expandida e assim ele consegue usar mais da maquinaria da célula para o seu próprio proveito, para a sua própria replicação. Então, pessoal, esses são os dois mecanismos básicos pelos quais os vírus acabam iniciando o processo carcinogênico, o processo de geração do câncer. E sempre lembrando, pessoal, que o papel do vírus ali seria se aproveitar da maquinaria celular para gerar a si próprio. Então, o objetivo dele não seria gerar esta multiplicação celular definida que é o câncer. E sim, o objetivo dele seria se apropriar da maquinaria celular para gerar a si próprio, cópias de si mesmo. Então, quando falamos de câncer gerado por vírus, falamos em um efeito colateral da infecção viral. Um efeito colateral que o vírus causa nas células. Então foi isso, pessoal. Espero que tenha curtido o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Na descrição, pessoal, vou estar deixando as referências que eu usei para fazer esse vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E é isso aí. Até mais.